O Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Mantenha-se puro, mantenha-se pura. Castidade e pureza sexual estão contidos no ensinamento bíblico. Muitas vezes o namoro se constitui numa porta aberta para a exploração física dos corpos dos namorados, levando à excitação sexual, palpação das genitálias e, finalmente, a uma relação sexual. Tenha cuidado com isso. Se mantenha pura, se mantenha casta, se mantenha puro, casto, até o casamento. Uma experiência sexual fora do casamento decorre, na maioria das vezes, da curiosidade em saber se vai gostar ou não. Mas que quase sempre deixa desilusão e cicatrizes emocionais acentuadas pelo sentimento de culpa, além da frustração de ter cometido um delito e perceber que não obteve a resposta esperada. Muitos namorados vão dormir juntos, acham que vão encontrar o céu. E depois descobrem que encontraram o inferno. Os namorados cristãos devem controlar-se e evitar estar em lugares isolados, situações que favorecem atitudes que levam a extrapolar os limites da santidade. Namorar em lugares escuros, namorar dentro do quarto, namorar em casa quando o pai e a mãe não estão, namorar à noite às escondidas, namorar dentro dos carros. Tudo isso favorece a pessoa a avançar o sinal, porque começam com beijos, abraços e carícias, abrasam-se e aí já sabe o resultado. E diz a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 6, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ninguém coloque na sua ideia, no seu pensamento, defraudar aquele ou aquela que está namorando. E o que é defraudar? Quando alguém provoca desejos, expectativas do outro, que não pode cumprir licitamente, isso é defraudar, é enganar. Isso ocorre, por exemplo, quando os namorados avançam nas carícias, se beijam, se tocam, chegando ao ápice para o ato sexual, mas este não é consumado. Por quê? Eles despertam e percebem que estavam para cometer algo que não agradaria a Deus, a chamada fornicação. Isso é defraudar. Um namorado, um rapaz ou uma moça, é mais um rapaz em relação à moça, promete o céu e a terra. E quer somente que ela dê uma prova de amor. Ela dá a prova de amor, entre aspas, que isso não é prova de amor. E aí, depois que ele recebe essa tal prova de amor, ela diz, e agora, vamos casar? Ele diz, não estou pronto para casar. Não estou pensando em casamento. Nem quero me casar agora. Tem muitas coisas pela frente ainda para fazer, para realizar. Isso é defraudar. Isso é enganar. Isso é prometer uma coisa que sabe que não vai cumprir. Tenha cuidado, moça. Tenha cuidado, rapaz. A idolatria, às vezes, irmãos, o namorado, a moça, o rapaz, terminam idolatrando a sua namorada, o seu namorado, colocando essa pessoa como centro da sua vida. Deixam até Deus em segundo plano. Se dedicam muito mais tempo conversando, namorando, conversando com a namorada, com o namorado, ou namorando,
do que lendo a palavra de Deus, do que orando. Ou seja, primeiro a namorada, primeiro o namorado, depois é Deus. Cuidado, isso se torna uma obsessão e, consequentemente, uma idolatria. O namoro deve ser para se conhecer intelectual, emocional e espiritualmente. Fora disso, pode provocar reações desesperadas se o namoro chegar ao fim e, algumas vezes, pode levar a atos extremos, como o suicídio. Quando eu digo que começa um namoro pensando na possibilidade de se casar, eu não quero dizer que, se você começar um namoro, perceber que não há afinidade entre você e a outra pessoa, perceber que aquela pessoa não tem um pingo de juízo, não quer nada com trabalho, não quer nada com estudo, quer viver da malandragem. Aí você tem que ter bom senso, maturidade, para não se envolver emocionalmente de uma forma que não possa terminar o namoro. Algumas pessoas, não, mas eu não quero, vou terminar o namoro, porque vou fazer sofrer. É melhor fazer sofrer no término de um namoro do que fazer sofrer no final de um casamento. A demora em casar, o apóstolo Paulo recomenda para os que não conseguem esperar que se casem para não abrasar e, ou seja, não entrarem pelo caminho da fornicação. 2,5, 2 é bien. Certo? Certo. 2, 9,5. Só um instantinho, irmão Natan, só para dar uma indicação. E tem aquela pomada que eu dei para a Rebeca, que passa no local e toma esses 2 ml. 2 ml, 9,5. A demora em casar também é algo que deve preocupar a pessoa, porque, como eu disse, eu conheço um casal que até casou agora, eles namoraram 11 anos. 11 anos. É muito tempo. Eu, pelo meu, namorei com a irmã velha e namoro noivado de 7 anos. Mas nós tínhamos um alvo a alcançar. Eu tinha a faculdade para terminar. Nós não entramos pelo caminho da irresponsabilidade de casar antes de terminar minha faculdade, porque eu não tinha emprego, não ia conseguir manter uma casa, uma família, etc, etc. Mas a pessoa, como esse casal que estou falando de 11 anos, tinha condições financeiras de 6 anos atrás já terem se casado e não se casaram. Mas graças a Deus que terminaram se casando agora, 11 anos depois. É muita paciência. Pois bem, então quando se demora a casar, o apóstolo Paulo recomenda para os que não conseguem esperar que se case para não se abrasar, ou seja, não entrar pelo caminho da fornicação e da impureza sexual. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Ficadas e ficantes. A sociedade dita odierna adota termos e modas que parecem novos. Entretanto, nada mais são do que velhas práticas, travestidas de novidade, de modernas e avançadas. O pecado pode até ser apresentado com roupagem nova, porém continua tão antigo quanto a história da humanidade. Existe uma grande diferença entre paixão e amor. As pessoas dizem, foi amor à primeira vista. Bati o olho e já estava apaixonado. Estava apaixonado, mas não tinha amor. Paixão aparece de repente, no primeiro olhar mesmo. Mas é um sentimento que é passageiro. E se a pessoa não continuar no relacionamento, decidindo amar a outra pessoa, se for
baseado somente no desejo físico, na atração física externa, da beleza externa, essa paixão é um sentimento que pode tornar-se ódio. E ela aparece de repente, à primeira vista, e termina de repente. Por isso é que muitos casais até chegam a se casar, mas se acaba de repente e termina, às vezes, em tragédia. O que as pessoas denominam, então, de amor à primeira vista, nada mais é do que paixão, decorrendo de uma atração física. É a moça, o rapaz, que são atraídos pela sensualidade apresentada pelo outro. A paixão leva a um relacionamento egoísta, sem compromisso, no qual não existe respeito, nem tampouco amor. Paixão é atração física, puramente física. O jovem crente deve manter-se alerta para não ser levado a se amoldar a esses pretensos conceitos modernos e a não se conformar com essas práticas mundanas e ilícitas, achando que passará impune, muitas vezes por se escudarem no uso de métodos contraceptivos e na cumplicidade de pais descompromissados com a palavra de Deus. Estão namorando, aí o rapaz diz, olha, toma anticoncepcional, não tem perigo de você engravidar. Você não engravidando, ninguém vai saber que nós estamos dormindo juntos. E os pais, às vezes, contribuem para isso. Deixam o rapaz, a moça, tão à vontade. Eles podem ir para um hotel, podem ir para dentro do quarto, podem ficar sozinhos em casa, podem ir para um canto para outro sozinhos e ter a oportunidade de dormirem juntos, de manter um relacionamento íntimo. Pois bem, isso não é modernidade. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade. E imaginar que por não haver uma gravidez o segredo está seguro, isso é desconhecer que existe um Deus que vê tudo, vê todos, em todo o tempo e em todo lugar. É só ler o Salmo 119, você vai ver isso aí, que Deus vê nas alturas, nas profundidades, no ventre da mãe, ele já está vendo, já está acompanhando. Imagine, porque a pessoa está escondida dentro de um hotel, dentro de um carro, no escuro da esquina. O casamento é visto pelo Criador como digno de honra, e os cônjuges devem ser puros. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 22, versículo 13 ao 21. A permissividade, a promiscuidade, a libertinagem são caminhos que parecem bons ao homem, mas, como diz a Bíblia, o seu fim são caminhos de morte. A Bíblia orienta para que cada um saiba usar o seu corpo em santificação e honra e não engane o seu namorado, a sua namorada, com promessas que sabe, de antemão já sabe que não vai cumprir. Nós vimos agora há pouco, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 3 a 8. Justificativas para o ficar, dadas pelos jovens que não querem compromisso em seus relacionamentos. A história do ficar é tratada, aceita, praticada por jovens que não têm compromisso, que não têm respeito pelo outro. O que é que eles dizem? Ficar é uma curtição. Ficar é passar tempo e não ter responsabilidade com as consequências. Eu vi uma jovem de 15 anos dizer que ficar era bom porque ela, durante uma noite, conseguia ficar com 2, 3 rapazes. Aí a repórter perguntou para ela, e no dia seguinte, como é, qual deles você vai assumir compromisso? Nenhum deles. Cada um vai para o seu lado, ele não tem compromisso comigo, eu não tenho com eles, é bom assim. Será que é bom assim? A pessoa usar o outro e jogar fora como se joga um copo descartável, um bagaço de laranja. Fazer um teste para saber se vai dar certo.
eu vi uma psicóloga. Não era jovem, não, era uma pessoa já de uma idade de uns 30 e poucos anos. Psicóloga. Dando uma justificativa para os rapazes e as moças ficarem, entre aspas, terem relações antes do casamento. Dizia ela. O rapaz tem relações antes do casamento para saber se vai gostar ou não. Para saber se ele quer casar com uma moça ou quer casar com um homem. Para poder definir o seu gênero, a sua sexualidade. Para ter experiência, para quando se casar já saber como é. Olha só, uma psicóloga, viu? Fazer teste, estão chamando, tem um pessoal que chama até de teste drive. Vamos fazer um teste drive. E um pai saber que sua filha está se deixando ser comparada a um carro que se usa e depois chega e entrega porque não gostou do modelo, não gostou disso, daquilo. Ninguém é de ninguém, dizem aqueles que querem ficar somente. Ninguém é de ninguém. Isso não é certo. Isso não é correto. Outra justificativa é todo mundo está fazendo, está na moda. Aí eu pergunto, você, moça crente, você é todo mundo? Você, rapaz crente, você é todo mundo? Você vive de moda? Leia Malaquias 3,18. Leia 1 Timóteo 4,12. Você não é todo mundo. Não. Você é alguém especial que Deus escolheu e que Jesus Cristo derramou o seu sangue no Calvário para resgatar você. Então, você não é todo mundo. Sexo e sexualidade. O sexo ele define o gênero masculino, feminino. Algumas pessoas usam esse termo de forma errada, dizendo fazer sexo, quando se fala, quer dizer uma relação sexual. A relação sexual entre solteiros é fornicação. Fornicação é pecado. Os fornicadores, diz a Bíblia, não verão o reino dos céus. Relacionamentos, seja namoro, noivado, casamento, entre duas ou mais pessoas do sexo masculino, é homossexualismo. Entre duas ou mais pessoas do sexo feminino, é lesbianismo. Por que eu digo duas ou mais pessoas? Porque já existe isso. 2, 3 pessoas do mesmo sexo namoram, 2, 3 pessoas do mesmo sexo estão se casando. A promiscuidade da maioria da sociedade dita odierna, moderna, pós-moderna, é terrível. Você não tem nada com isso. Não, você é totalmente diferente. Após a menarca, ou seja, a primeira menstruação, a moça ela já tem condições para engravidar. Ou seja, primeira menstruação veio com 9 anos, pode engravidar com 9 anos. A primeira menstruação, a menarca, veio com 12 anos, 11 anos, pode engravidar com 11 anos. De igual sorte, o rapaz, a partir da primeira ejaculação, ele também pode engravidar na namorada. Lembrando que, muitas vezes, não há necessidade de um ato sexual completo para que uma moça engravide. Consequências de relações ilícitas. Quais são as consequências? Quando uma moça, um rapaz entra por esse caminho de namorar e ter um relacionamento como fosse casado. Gravidez indesejada.
Quantas jovens ficam gratas sem querer e sem poder, porque têm seus estudos, não têm idade física nem emocional para cuidar de uma criança. Outra consequência é aborto. Moças que engravidam e o namorado obriga ela a fazer um aborto. Aborto é crime, é assassinato. Doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, hepatite, tipo B, são doenças que a pessoa, a jovem, a moça, o rapaz, podem adquirir nesses relacionamentos ilícitos. São as consequências do pecado. Tem doenças que têm origem no pecado. Sentimento de culpa, esse é terrível. A moça crente, o rapaz crente, que avança o sinal, que não espera o momento certo para ter um relacionamento íntimo, depois pode ficar com sentimento de culpa e fica como uma cicatriz que não se tira mais nunca. A mente fica sempre com aquilo registrado, não deleta nunca mais. Prejuízo dos estudos, está estudando, tem que deixar os estudos. Tem uma brincadeirinha aí de uma música antiga, música do mundo, que diz que a moça tirou o diploma. E o nome do diploma, né, eles dão o nome lá. Ou seja, ela engravidou, foi estudar, e ao invés de estudar, estava namorando, ficando, engravidou, e o diploma foi uma criança que nasceu. Problemas econômico-financeiros. A pessoa se vê na obrigação de casar, de cuidar de um filho, sem ter nem emprego. E vai ter dificuldade para manter a família. Abandono. Isso aí é terrível. Quantas moças, depois que o rapaz recebe a sua prova de amor, abandonam. E essas moças em desespero, adoecem, se ficam frustradas, ficam decepcionadas de forma tal que muitas delas nunca mais querem namorar, nunca mais querem noivar e muito menos casar. Vejam o prejuízo. A moça geralmente é a mais prejudicada num relacionamento desse tipo, sem compromisso e inconsequente. Eu sei que tem rapaz que às vezes sofre nas mãos de algumas moças, mas é um percentual muito pequeno. A moça é quem é mais prejudicada nisso. A mesma, ou seja, a moça, por sua sensibilidade emocional, se entrega achando que está consolidando o amor. A mulher, ela é mais sensível, ela acredita mais. E tem rapaz que tem uma conversa bonita que faz chover, descer avião onde não tem aeroporto. Quanto mais convencer a moça de ceder aos seus desejos. Ela pensa que está consolidando o amor, quando, na verdade, o resultado é, via de regra, frustrante, decepcionante, porque ela vai descobrir que foi enganada ao ter cedido às carícias, intimidades, pensando que assim ia manter o seu namorado, enquanto mesmo, de forma egoísta, ele pensava exatamente o contrário, apenas atender os seus desejos e satisfazer os seus instintos sexuais. Tipo animal selvagem, que depois do ato sexual vai embora. Elementos que devem ser evitados por despertarem a sexualidade. Filmes imorais com cenas eróticas. Rapaz crente, moça crente, não deve estar assistindo essas coisas. Lendo livros e revistas de literaturas indecentes. Não fica bem. Desperta a sensualidade e a sexualidade. Gestos obscenos.
Conversas sobre sexo que levam à excitação. Às vezes se juntam 2, 3 moças e a conversa não é outra. A conversa é que aquela moça que elas conhecem, aquela coleguinha, está dormindo com o namorado e diz que é muito bom, e ppp. Essas conversas não edificam. Acessar sites de conteúdos pornográficos. Rapazes, cuidado. Moças, cuidado. Sites pornográficos. Vocês não tenham essa curiosidade. Não tenham. Tenham curiosidade por outras coisas. Para ler a Bíblia, para estudar, para saber português, inglês, francês, né, matemática. Essas curiosidades são boas, mas nunca para estar lendo, acessando sites pornográficos. Usar roupas sensuais, moças principalmente. Roupas muito curtas, roupas coladas, curtas demais, coladas no corpo, de decotes longos. Cuidado com isso. Tipos de batons, gestos sensuais, de sensualidade, tirar foto em determinadas posições. Né? Tenha cuidado. Isso chama a atenção dos homens, eu digo homens, para não dizer que na maioria das vezes são gaviões. Enviar e ou receber fotos sensuais em celulares. Está na moda, né? A moça, o rapaz, fica com pouca roupa, tira uma foto, às vezes vai para cima da cama, se deita numa pose toda sensual, tira uma foto e manda para o namorado, manda para a namorada. Às vezes manda até para moças e rapazes que não são namorados. E as pessoas, as moças, os rapazes que recebem essas fotos, ou enviam essas fotos, levam isso na brincadeira. Sorriem. Isso não é brincadeira. Isso não é atitude de moça e rapaz crente. Isso não é brincadeira. Imagens eróticas em redes sociais. Tem moça que tira foto de forma erótica, sem roupa até, e bota na rede social. Ah, mas o meu Instagram é privado, não tem muita gente, só quem vê são meus amigos. Eu não entendo nada de rede social, mas eu sei que não há tanta privacidade assim, não. Eu estou vendo aí, às vezes, artistas de cinema, de novela, querendo processar rapazes porque conseguiram acessar sites, redes sociais e outras plataformas e chegar a ver essas fotos sensuais que elas botam nas redes sociais, na internet. Tenha cuidado. Relatos de atitudes e práticas entre namorados não crentes. Às vezes, moças e rapazes não crentes se reúnem com moças e rapazes crentes e vão contar suas aventuras sexuais, as suas noitadas de prazeres, segundo eles, segundo elas. Não quero ouvir essas coisas. Isso não edifica. Isso não glorifica a Deus. Isso não é algo moral, ético, para uma moça com um rapaz crente. Essas conversas não dão certo. Tenha cuidado, moça. Tenha cuidado, rapaz. Pois bem, então, para concluir, nós já levamos algum tempo, eu vou colocar no grupo do DEJAD esse estudo, e nesse estudo tem alguns outros versículos, por exemplo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E é bom que vocês leiam esses versículos. Leiam, releiam, prestem bem atenção. E aí tem uma coisa. Se você é crente, leia para aprender e pôr em prática. Se você lê
aprender e não puser em prática, assim que passar a pandemia, vá numa igreja evangélica e diga que quer aceitar Jesus como Salvador. Porque a pessoa que lê a Bíblia, entende o que está lendo, aprende o que está lendo e despreza esse conhecimento, essa leitura, essa pessoa precisa se converter. Essa pessoa não é crente. Pode jurar de pé junto e dizer que é crente, mas não é. Então, nós temos vários versículos aí, que eu não vou citar aqui, porque são mais de uma dezena de versículos, fora os que nós citamos durante esse estudo. Tá certo? Leiam, aprendam e põem em prática. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente. Poderia ser a mulher prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir o que vier. Você está firme, seguro, e não vai se perturbar com conversas, com palavras bonitas, com promessas de amor eterno, de quem você sabe que, como diz o outro, não paga nem promessa santa. Meu jovem, minha jovem, tenha cuidado, valorize o seu corpo, valorize a sua salvação, valorize a sua vida. Você, como diz o hino, você tem valor. Você é um ser, você é alguém que o Espírito Santo mora, faz morada em você. O Espírito Santo não mora em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Só mora naquela que teve coragem de assumir um compromisso com Deus, reconhecer seus pecados, pedir perdão a Deus, confessar Jesus como Salvador e tomar a decisão de ser uma nova criatura. Valorize o que você tem, porque você é alguém que tem valor. Rapazes e moças não crentes não valorizam o que você é. Não se engane. Eu sei que existe um ditado que diz que toda regra tem exceção. Mas em termos espirituais, não tem exceção. A regra é regra. A regra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Ela é fiel. Ela é perfeita. Não muda. Amém, meu jovem, minha jovem. Deus abençoe vocês. Deus dê força, coragem para vocês resistirem às tentações. Resistir ao mal, resistir ao diabo. Em nome de Jesus. Irmão Natan,